Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui agora com as resoluções de 4 exercícios do módulo 10. Só para registrar, o exercício número 5 ele é extremamente complicado. Eu precisava muito da presença de vocês para a gente poder fazer juntos, né? Esses 4 que estão aqui já resolvidos, eu consigo e acho suficiente a explicação aqui para vocês poderem entender. Não esqueçam de completar a apostila, fazer tudo certinho, porque na volta eu vou dar o visto. Exercício de movimento circular uniforme, você tem que dominar as relações, dominar os conceitos para poder utilizar. Conceitos esses também que vocês têm que tomar cuidado, porque são conceitos anteriores também podem voltar. Então, dá uma olhada nos exercícios aqui, ver se vocês conseguem acompanhar a resolução. Qualquer coisa lá no nosso grupo vocês podem me perguntar. Veja bem, para começar, a gente tem que ter uma noção que é a seguinte: todo veículo que funciona por rodas, movimento é tracionado por rodas, você tem que levar em consideração que a velocidade do veículo é igual à velocidade dos pontos da roda. Sendo assim, se você estiver num veículo, por exemplo, a 80 km por hora, é certeza que qualquer ponto da periferia do pneu, do lado de fora do pneu, também está girando a 80 km por hora, beleza? Bom, no exercício número 1, a gente vai ter uma constatação interessante, que também serve de raciocínio para entender cada vez melhor essa questão de movimento circular. É um móvel que é dotado de 3 rodas, 2 dianteiras e uma traseira, olha aí a figura. Se você perceber, por exemplo, o enunciado já fala que as rodas dianteira, a roda traseira e a roda dianteira têm tamanhos diferentes. Agora toma cuidado. Ele dá o valor do diâmetro, só que nas fórmulas a gente precisa do raio, vamos lembrar, né, que raio é metade do diâmetro. Então dá só uma olhada aí no enunciado. Para não ficar muito comprido o vídeo, eu não vou ler os enunciados não. Então a dica que você de repente pode fazer, pausar o vídeo aí a cada exercício que eu vou resolver, ler o enunciado, depois você volta para a minha explicação. Levando em consideração que o diâmetro das rodas são 60 centímetros e 80 centímetros, eu já coloquei aqui, o raio dianteiro, já que o diâmetro é 60 centímetros, eu vou usar como 30 centímetros, mas aqui já passei para metro, viu gente? Cuidado com a unidade de medida. A roda traseira tem 80 centímetros de diâmetro, só que eu estou usando 40 centímetros de raio já passados para metro, beleza? Daqui a pouco a gente vai usar essas medidas para calcular a frequência de cada uma durante o movimento que o exercício propõe de percorrer 7,2 km em 12 minutos. A primeira ideia que eu tive na hora de resolver foi calcular 7.200 metros gastando 12 minutos, ou seja, 720 segundos. Me dá uma velocidade de 10 metros por segundo. Essa é a velocidade do móvel, mas vamos lembrar, a velocidade do móvel também é a velocidade linear dos pontos da roda. Portanto, para velocidade igual a 2πr vezes f, eu vou poder usar tanto para a roda dianteira quanto para a roda traseira a mesma velocidade de 10. Agora, tenta perceber que, obviamente, as rodas não vão girar o mesmo tanto, porque a roda menor, para poder acompanhar essa velocidade, ela vai precisar girar mais vezes. É o que a gente vai constatar na hora de resolver o exercício. Outra coisa que eu quero que vocês reparem no enunciado é que pediu aproximação, então a gente vai usar o π valendo 3. Beleza? Para a roda dianteira primeiro, já que está respectivamente aí, eu vou usar a velocidade valendo 10, fica 2π, só que o π vale 3. O raio, prestar atenção aí, em metros dá 0,3 e tem a frequência para eu poder achar. Fazendo o cálculo aqui, passando para lá, dividindo, frequência da roda dianteira 5,6 aproximadamente. Fazendo a mesma coisa para a roda traseira, a única diferença é que agora o raio já não são 30 centímetros mais, 40 centímetros para a roda traseira. Fazendo o cálculo aqui, passando para lá, dividindo, uma frequência de 4,2. Isso aqui, não necessariamente nesses valores, mas seria muito importante você já perceber logo de cara, porque se as rodas têm tamanhos diferentes, elas vão precisar girar com frequências diferentes. Já que elas têm a mesma velocidade, quanto menor for a roda, mais ela vai ter que dar a volta. Então, olha só, a roda traseira, que é maior, ela gira numa frequência menor. Enfim, a resposta é a letra C. Beleza?
Já pode ir direto para o número 2, repito, você pode pausar o vídeo para ler o enunciado, aqui eu vou explicar do que se trata, e aí o entendimento fica melhor. Nesse exercício você tem um avião que antes de pousar ele faz curvas, né? O avião não desce direto, ele vai fazendo uma elipse, uma helicoidal para descer. Só que em uma dessas curvas, esse avião que estava a 432 km por hora, repara na minha resolução, eu já dividi por 3,6 para dar em metros por segundo. Nesse momento, então, o avião está a 120 metros por segundo e ele executa uma curva de raio 6.000 metros. E aí o exercício pergunta qual que é a aceleração centrípeta. Facinho, tranquilinho. De todos os exercícios desse módulo, esse é o mais tranquilo mesmo, porque a aceleração centrípeta, você precisa do quadrado da velocidade do raio. Então assim, a não ser pelo fato de que você tem que tomar cuidado para mudar isso para metros por segundo, o exercício é bem elementar mesmo. Aceleração, velocidade ao quadrado, o raio de 6 vezes 10 ao cubo, tudo isso a gente consegue resolver. 120 ao quadrado dá 14.400, 6 vezes 10 ao cubo, o raio tem 6.000 metros, você dividiu 2,4 metros por segundo, a resposta é a letra B. Beleza? Sem muita demora, vamos passar para o número 3. O número 3 tem uma constatação importante. Pausa o vídeo aí, dá uma lida nesse exercício, olha a parte de baixo aí que tem um retângulozinho verde dizendo o seguinte, que os dentes dessas engrenagens são de mesmo tamanho, portanto você pode usar a proporção do tanto de dente que cada engrenagem tem para o seu raio, ou seja, na hora de você usar as fórmulas, ao invés de usar raio, você vai poder usar o número de dentes da engrenagem. E por sinal, pessoal, engrenagens são associações de discos que possuem raios distintos, os raios são independentes. Porém, se o disco A gira, ele transfere movimento para o disco B, só que você tem que tomar cuidado porque esse movimento é transferido no sentido inverso, ok? O A, aqui no caso do exercício de vocês, está girando no sentido anti-horário, transfere movimento horário para o disco B, por exemplo. Independente disso, ele está fornecendo o seguinte, o período de rotação do disco A é meio segundo. E aí, eu até coloquei aqui, porque eu também não tinha percebido no enunciado, isso aí é perigosíssimo, tem uma pegadinha nessa questão aí, viu? Ele dá a relação do período do A e pergunta a frequência do B. Quer dizer, na hora que eu percebi isso, o que eu tive como ideia? Bom, vamos fazer conta tudo com período, no final eu passo esse período para a frequência, já que período e frequência um vai ser o inverso do outro. Mas vamos lá, ó. Partindo do princípio que as velocidades são as mesmas, você pode tratar isso aqui de duas formas diferentes. A primeira, que está lá na nossa parte teórica, frequência e raio são inversamente proporcionais, porque a velocidade tem que ser igual. Ou então, já que frequência e período são inversos, e aí eu prefiro usar essa daqui de baixo, raio e período são proporcionais nesse caso, porque quanto maior for o disco, mais tempo ele vai gastar. Só que, igual eu falei no começo, a gente não vai usar raio, a gente vai usar número de dentes. Portanto, a nossa relação vai ficar assim, ó. Ao invés de raio, número de dentes do disco A, período do disco A, número de dentes do disco B, período do disco B. Resolvendo, eu cheguei à resposta dos 2 segundos para o período do B. Aí você olha nas opções, tem 2 aí para marcar. Só que você tem que tomar cuidado, porque ele não está perguntando período do B. Ele está perguntando frequência do B. E aí você volta. Frequência é o inverso do período. Então é 1 sobre o período que a gente acabou de achar que vale 2. Isso dá 0,5 em Hz. Portanto, a resposta é a letra B. Beleza? Vamos passar para o número 4. O número 4 fala sobre o funcionamento da bicicleta. Talvez é o exercício mais importante desse módulo. Portanto, prestem bem atenção. Pode pausar e fazer a leitura da questão para você poder entender de onde as coisas vão saindo. Então é assim. Coroa, que é onde fica o pedal. Catraca, que é para onde a corrente vai transferir o movimento. E a catraca fica ligada à roda. E essa roda que faz a bicicleta andar. O exercício fala que a velocidade da bicicleta é de 18 metros por segundo. Portanto, lembra do começo do vídeo que eu falei. Todo móvel que é tracionado por roda, a velocidade do móvel é a velocidade da roda. Então vamos lá. A velocidade da bicicleta é 18. A bicicleta é tracionada pela roda.
então a velocidade da roda também é 18, certo? Nesse sentido, você tem velocidade igual a 2π vezes R vezes F, e nesse caso aqui, com os valores que eu tenho, eu consigo calcular a frequência da roda, olha só. Velocidade de 18, que o exercício deu, 2, o π a gente está usando igual a 3, 0,2 é o raio da roda. Toma cuidado, está falando que o raio da roda é de 20 centímetros, mas você tem que usar em metro. Resolvendo essa parte, eu acabei de descobrir que a frequência da roda é de 15 Hz, ou seja, a roda gira 15 vezes por segundo. Nesse caso, o exercício está te perguntando, na verdade, quantas pedaladas por segundo que o sujeito que está nessa bicicleta tem que executar para atingir uma velocidade dessa. Na verdade, pessoal, é o seguinte, o pedal, tem gente que tem dificuldade quanto a esses nomes, mas, bom, vamos repetir várias vezes esse vídeo aí que você acaba decorando. O pedal fica junto com a coroa. As engrenagens que ficam no pedal a gente chama de coroa. As engrenagens que ficam na roda a gente chama de catraca. Da roda para a catraca você tem o mesmo eixo. Então se a roda girar a 15 de frequência, como é o mesmo eixo, a catraca também vai girar a 15 de frequência. Mas vamos lá, o exercício está perguntando quantas pedaladas por segundo. Por segundos a gente já usa a unidade de Hertz. Tudo aqui já está por segundo. Só que ele não pergunta da catraca, ele pergunta da coroa, na verdade, porque o pedal fica na coroa. Quantas pedaladas por segundo é quantas vezes por segundo a coroa gira, ou seja, a frequência da coroa. Aí tem duas maneiras de você pensar. Primeiro, a que eu prefiro. A gente calculou a da roda e a gente tem que saber que a da catraca é igual, que é o mesmo eixo. Se você comparar os tamanhos, ó, a coroa tem 3 vezes o tamanho da catraca. Então a frequência da coroa vai ser 3 vezes menor. 3 vezes menor que o 15, você dividir o 15 por 3 vai dar 5, aí você já acha a resposta, letra C. Ou então você usa a relação que existe entre os discos que são de eixos distintos. Inclusive que a gente também partiu dessa lá no número 3. Ó. São 2 discos, um é a coroa, o outro é a catraca. Frequência da coroa vezes raio da coroa, frequência da catraca vezes raio da catraca. Ou seja, em relação a esses 2 discos, não importa se chama coroa, catraca, disco A, disco B, não interessa. Se o eixo é independente, a frequência e o raio são inversamente proporcionais. Se esse raio é o triplo, a frequência aqui vai ser 1/3. Aí você vai achar, resolvendo aqui, a frequência deu 5, a resposta é a letra C. Beleza? Espero que fique bem entendido assim a resolução. Qualquer coisa, chama lá no WhatsApp que eu consigo respondê-los. Beleza? Até a próxima.